Produção, portazinho automático, portão de embarque está no ar para mais um episódio bacana, interessante, que vale a pena você conferir até o final, hein? Mas antes de apresentar o convidado de hoje, quero agradecer a você, seguidor, seguidora do canal, que acompanha o nosso trabalho, curte o conteúdo, comenta nos episódios e compartilha com os amigos. Na nome da produção do podcast do Portão de Embarque, muito obrigado. E você que passou pela câmera agora aí, não conhece nosso trabalho ainda, de excelência, Opa! Aguarde aí, fique até o final. Se você curtiu o conteúdo, deixa um comentário, inscreva no canal e ativa o sininho para perder os próximos episódios. Valeu? Isso aí. Satisfação, Revela, mais uma vez. Satisfação. Meu parceiro de fé. É isso aí. Estamos aí mais uma semana. Mais uma semana com um tema diferente, né? Que não é muito do cotidiano nosso, da indústria direta. O canal aqui é bem eclético, quer trazer também profissionais que atuam no segmento indiretamente, para trazer uma visão diferente aí do segmento. Beleza? Isso aí. Sem delongas, Eduardo Gerac, repórter, comentarista, muito bem-vindo. Amigo, parceiro. Tudo. Obrigado. É um Bem-vindo. prazer estar aqui. Quando o Alexandre me convidou, foi um prazer. Eu sempre assisto vocês. Opa, obrigado. Eu aprendo muito, inclusive, Obrigado. sobre o setor, sobre a indústria. Porque eu, como jornalista, eu sou um observador de tudo, né? E o setor de turismo, claro, é uma coisa que me chama muito bastante, me chama né? muita atenção, não só como cidadão, mas também como jornalista, né? Já trabalhei, inclusive, com matérias de turismo, já fiz muita coisa nessa vida aí. São um pouquinho mais de 30 anos de carreira, então tem... Olá, já tem história bacana. Tem muita hein? história pra Inclusive contar. é legal ele estar aqui hoje, porque vai ser interessante porque nós vamos ter uma visão diferente do turismo, de uma pessoa que está de fora. Que mas vivencia, que né? usa nosso produto. Usa o intermediário, né? Isso! Tem aí a vivência de como é que é viajar, como é que é ficar fora, fazer viagens tão diferentes, né? Destinos tão inusitados aí, como esse rapaz já fez. Legal. E também tem podcast também, né? Ou fez uma experiência com podcast? Não, também? eu tenho. Toda semana a gente tem um podcast legal. na plataforma chama Flash Score, é uma plataforma esportiva. E aí toda semana a gente pega os 4 principais jogos da semana e destrincha os jogos legal. com muita estatística, informações, números, enfim. Legal. É divertido. Bora. Bom, aqui não tem um roteiro pronto. A sua câmera, essa aqui, recadinho direto para os seus seguidores Tá bom, também. beleza. Fica bem à vontade, muito bem-vindo. Conte um pouquinho aí para nós, como é que você chegou até aqui, né? Sua carreira aí, onde você... Não, assim, eu, desde que me conheço por gente, eu gosto muito de viajar. Acho que, sei lá, isso é uma herança do meu pai. Eu lembro que meu pai uma vez comprou uma veraneio e a gente foi Nossa, daqui... veraneio. É isso lá nos anos 80, né? 80. E a gente foi daqui a Maceió, chegamos de lá carro? na véspera de Natal, assim, aquela coisa que naquela época você ainda não tinha, né? Fotos, não tinha... Você E era raça mesmo. alugava o apartamento pelo jornal, né? Não sabia o que encontrar lá, mas era um apartamento legal lá na praia de Pajuçara e tal. E eu ia com 4 rodas na época, lendo, né? Passando pelas cidades e tal. Tá vendo como é que é? Exatamente. E aí, claro, e depois da minha profissão como jornalista, né? Aí eu tive a oportunidade de realmente fazer várias viagens interessantes e tal. Bom, uma das primeiras que eu lembro, aí a gente volta lá para o ano 2000, eu trabalhava na extinta Gazeta Mercantil, Legal. com o finado também Daniel Pisa, que era um jornalista excepcional e tal, e ele dirigia um caderno que chamava Leitura de Fim de Semana. Olha aí. Era um caderno que saía às sextas-feiras, porque a Gazeta Mercantil era um jornal mais voltado para economia, para o negócio, mas tinha esse caderno às sextas-feiras que era um caderno arejado. Então tinha turismo nesse caderno, Legal. tinha ciência, tinha meio ambiente, tinha esporte, tinha cultura, né? Tinha muita matéria de dança, de teatro, enfim. E aí, em 2000, ia ter a Olimpíada em Sydney, que foi em agosto daquele ano, né? E aí ele me mandou para lá uns 4 meses antes, porque além de esporte, eu fiz biologia antes do jornalismo. Então eu sempre fiz muita coisa de ciência, meio ambiente. E aquela Olimpíada foi vendida como a primeira Olimpíada verde da história. Legal. Porque assim, para quem não conhece, ou para quem se lembra, ou para quem conhece, enfim, o Parque Olímpico de Sydney foi construído sobre um antigo lixão, num dos subúrbios da cidade. Tá. Então eles desativaram todo o lixão, construíram o Parque Olímpico, que está lá até hoje, tem uma piscina sensacional, tem um estádio sensacional, e ele me mandou para lá Pra fazer a coisa. 4 meses antes. Então, assim, eu atravessei o mundo, cheguei lá, né, meio sem... Por isso que eu falo que o meu perfil de viagem tem os vários perfis, né? Tem aquele que gosta de tudo bonitinho, tudo organizado. Mas eu vou meio que explorando, porque eu tinha o hotel e tinha a pauta. Aí Pronto. chegou lá, eu preciso ir atrás das pessoas, preciso desenrolar tudo e tal. E aí eu vou falar um lado... É triste isso que eu vou falar para mim como mergulhador também. Porque aí eu enfiei uma pauta sobre a barreira de corais. Tá.
Só que para quem não está muito familiarizado com a geografia, a Austrália é gigante como o Brasil, né? Sydney fica o equivalente a São Paulo. Na verdade, Sydney, se a gente for pegar no Globo, é quase São Paulo, mas acho que é um pouco mais para baixo. Pouquinha coisa. É quase Buenos Aires ali, Florianópolis, agora eu não lembro bem. Só que Cairns, que é a porta de entrada da Barreira dos Corais, fica como se fosse Recife, em relação a São Paulo. É longe, bastante, bem longe. Enfim, aí eu peguei o voo, cheguei lá, fui atrás de uma agência local que pudesse me levar de barco até a Barreira dos Corais para eu mergulhar, para eu fazer uma matéria sobre... Eu contatei também uma ONG que estudava a região, porque a Barreira de Corais tem um problema muito sério, até hoje está cada vez mais grave, do embranquecimento dos corais. Por causa das mudanças climáticas, os corais estão perdendo as cores. E aí, o que acontece? Pegamos o barco, saímos de manhã, beleza? Assim, meia hora antes de chegar na Barreira de Corais, vem o coordenador lá do mergulho, né, do passeio, falou assim, o passeio foi abortado, o mergulho foi abortado, a gente vai ter que voltar porque veio um alerta de tufão na região. Ai. Experiência boa, hein? E assim, para quem mergulha, né, sabe que se você mergulha, você tem que ter pelo menos 24 horas de... Preparação. De intervalo para você pegar um voo. Pagar um voo. E eu não ia pressão, né? Eu não ia ter esse intervalo no dia seguinte. Ou seja, até hoje, eu cheguei... Olhei a Barreira de Corais e não mergulhei na Barreira. Tanto que eu pretendo voltar para a Austrália um dia. Mas ele falou uma palavra mágica. Para ver isso e tal. Ele procurou uma agência para comprar o mergulho. Sim. Uma agência local. Exatamente. Eu cheguei no hotel, né, pedi indicações e tal. E aí me indicaram uma agência e eu comprei o passeio. E lá tem um outro passeio legal que essa agência também me levou. Porque lá tem uma floresta ali perto, né? Como se fosse, a nossa equivalente à Amazônia, uma floresta tropical. Misturada ali com essa região da Barreira dos Corais. E tem uma cidade muito interessante que chama Curanda, se não me falha a memória, que você vai de teleférico. E quando você sobe para Curanda, né, de Cairns para Curanda, o teleférico você vai passando em cima de rios, de pântanos, cheio de jacarés, crocodilos. Coisa bem É boa. um lugar, Experiência é um lugar Experiência sensacional. É muito bonito lá. E lá foi onde ainda sobrou um pouco da cultura dos aborígenes, né? Sim. Porque a Austrália tinha muito aborígene quando vieram os anglo-saxões, lá os ingleses, eles dizimaram os aborígenes, enfim, né? E essa cidade ainda tem até um centro lá, tem uns espetáculos, tem uns shows, eles mantêm viva... Bom, eu tô falando isso de 2000, tá, gente? Faz 25 anos. É um tempinho, hein? Mas pelo que eu sei, eu acho que ainda continua assim, essa questão aí e tal. Mas quanto tempo que é esse trajeto aí teleférico aí? Porque parece que é bem longo, né? Não, então, é um dos maiores teleféricos, pelo menos na época tinha lá as placas, é um dos maiores teleféricos do mundo. Inclusive tem paradas durante o teleférico. Você sobe... Aí tem um centro, umas passarelas de observação. Umas conexões. Tipo dos hubs, né? Os hubzinhos. Você desce da gôndola, aí você faz um passeio, tem umas passarelas suspensas, né? Sobre a floresta. Aí você vê lá, tem a vegetação, tem os pântanos. Aí você volta e continua subindo pro teleférico. E a descida é de trem ou de ônibus, né? Você pode escolher. Eu e o nosso produtor aí, o Marcelo, não sei se ele vai lembrar disso, há muitos anos atrás nós estávamos na Patagônia e nós fizemos uma descida da montanha até a região dos lagos via cabo de aço. Tá. E aí, assim, amarrava o cabo de aço, né? Ia de uma árvore para outra, ia trocando, o cara trocava. Cara, gigantesco. O senhor lembra disso aí? Lógico que lembro. A gente estava dentro de um Kinder Ovo, né? No cabo de aço. Um Kinder Ovo amarrado no cabo de aço. E vambora. Fomos de... Frio do caramba. Fomos de Land Rover, daquelas Defender 110. Land Rover, exatamente. Subiu lá na uma Aquaneve, né? Aquaneve. Como qual chama? foi a Cara, qual foi a região? Frio, cara. Lá perto de Bariloche. Um frio, Edu, mas um frio. E aí, capacete, toda aquela roupa, engatava o cabo, 100 metros, troca, sobe na árvore, troca, o guia te ajuda, vai indo, você vai descendo. Cara, um negócio gigantesco. Você fala, cara, será que não acaba? Chega uma hora que você fala assim, cara, acabou, chega, não quero mais. Mas o negócio vai indo. Bom, e faz mais de 20 anos que eu também fui para a Patagônia, fui lá, o Ushuaia, o Calafate, essas coisas, é bem legal. E se você se recorda, você que me vendeu as passagens. Foi mesmo. Foi verdade. Então já é cliente há muito tempo, então, da CW. Du, faz um overview pra gente, assim, fala pra nós, assim, pra gente, depois a gente ir entrando nessas viagens todas que você já fez aí, a trabalho, a passeio, seja por contrato, seja por, sei lá, a época que você foi CLT na vida, vai.
Quantos destinos você já foi? Me cita alguns aí, que depois a gente vai te perguntar umas Você coisas. sabe que eu nunca parei para contar, mas tem Mas coisas... assim que você fala, os que você Não, mais lembra. E assim, marcou pra você. além de destinos, eu acho que eu fiz coisas interessantes que nem todo mundo, infelizmente, tem acesso. Por exemplo, em 2009 eu fui para Antártida, né? Eu fiquei lá, eu trabalhava na época na Folha de São Paulo e eu fiquei lá quase um mês. Antártida. Foi em dezembro, eu lembro eu fui no começo do mês e voltei quase um pouco antes do Natal. Fiquei lá fazendo reportagens e tal. Teve também a cobertura da Copa do Mundo na Rússia, né? Legal. Que eu fiquei lá 40 dias e uma experiência diferente. E aí é legal porque você vai para várias cidades, né? Porque a Copa é muito itinerante e tal, desde lá do Mar Negro, lá de Sochi, né? Onde foi a base brasileira, que é um lugar muito legal que fica às margens do Mar Negro e é bem diferente do resto da Rússia, né? Então, assim, essas duas foram. Teve essa da Austrália também, que foi interessante. Teve uma também no Canadá, que eu fui fazer matéria de hóquei no gelo e tal. Foi uma coisa que, inclusive, eu assisti 2 jogos. É uma pancadaria, né? Pancadaria. Eu gostei tanto da brincadeira que eu fui num dia, assisti um jogo, a escola me levou. Aí eu falei, cara, isso aqui é demais. Amanhã eu vou voltar aqui. Aí eu perguntei para os caras lá no ginásio, tem jogo amanhã? Falou, tem. É outro time, mas vai usar a mesma arena. Eu falei, beleza. Quero comprar o ingresso. No dia seguinte eu voltei. Na verdade, eu fui em Toronto. Jogo, Toronto tem o Hall da Fama, né? Do hóquei no gelo. E aí eu marquei lá com a historiadora principal lá. Eu estava na Gazeta Mercantil também nessa época. Aí eu fui lá e aí ela me veio com um monte de estudo, um monte de dado, porque ela queria provar por A mais B que o nosso futebol, né? O futebol jogado aqui no Brasil, o futebol que veio de Charles Miller, da Inglaterra, não, o futebol americano, é muito mais violento do que o hóquei no gelo. Ela tinha um monte de... Ela não me convenceu, mas eu fiz a matéria meio que falando acho que não é. das duas coisas. Mas eu também o equipamento é diferente, né? A proteção toda. Isso aqui, ó, a maioria dos caras tem dente quebrado. Então, usa. E às vezes eles saem no soco também, né? Que no nosso futebol... Mas tem muita proteção, eles têm. Sim. Para impacto, né? Cabeça. Não, e o gelo é muito liso, né? Os caras estão em alta velocidade sempre. Eu não sei nem onde você sentou lá na arena que você assistiu, mas assim, sentar perto do vidro é emoção. Exatamente. Emoção. O barulho, o som, né? O som. Os caras veem um no outro, já logo te arremessa o cara no vidro e você tá sentadinho ali, cara, e é pancadaria. O pau come o jogo inteiro. E teve uma viagem legal que eu fiz também para La Serena, no Chile, que eu fui acompanhar os pesquisadores brasileiros nos observatórios astronômicos que tem por lá. Então a gente trocava o dia pela noite, né? E eu lembro bem de um pesquisador brasileiro, né, o Augusto, ele comendo uvas, tomando vinho e fazendo lá a pesquisa dele a madrugada toda, né? Porque você tem que observar de madrugada, claro, né? Legal. As estrelas e tal. Tem um cuidadozinho que tomar assim, você atuando por uma empresa, por um jornal, para diferenciar viagem de turismo de reportagem? Sim, não, porque assim, a questão quando a gente vai para fazer reportagem, primeiro que você trabalha umas 25 horas por dia, né? Isso aí. É uma pancadaria assim. E aí tem muitas pautas e às vezes dá tempo de fazer produção, mas às vezes não dá. Então você tem que chegar lá e ir desbravando, indo atrás, com o telefone, aí buscando informações o tempo todo, né? Por exemplo, para te dar um exemplo, quando eu fui para a Rússia, na última semana, porque eu fui para cobrir a Alemanha, para acompanhar a seleção da Alemanha. Só que a seleção da Alemanha, para quem se lembra daquela Copa, caiu fora muito cedo. Caiu fora na primeira fase. Foi um vexame a Alemanha naquela Copa. E você não voltou junto? Não, eu não voltei. Aí que tá, eles me colocaram para cobrir outras seleções que iam ficar no caminho do Brasil. Só que na última semana, o Eduardo Scolese, né, que era o meu chefe lá da época, um dos meus chefes na época, falou, não, você vai para a Sérvia. Porque a Croácia estava na final. E Sérvia e Croácia tem uma rivalidade muito grande. Sim, sem dúvida. Eu acho que é muito pior que Brasil e Argentina, até porque eles já tiveram guerras, né? É uma coisa muito mais sangrenta mesmo, uma coisa terrível e tal. Aí ele falou, então, você vai para... Vai cobrir o jogo. Você vai para Belgrado... E aí você vai ver como que eles vão passar esse fim de semana, se eles vão torcer muito contra a Croácia ou não, porque a Croácia tinha a chance de ganhar a primeira Copa do Mundo. Ela foi para a final com a França. Foi, verdade. Tava bem pertinho mesmo. E naquele fim de semana também estava tendo as finais de Wimbledon, onde o Djokovic foi campeão, né? Ele venceu aquele torneio e tal. Aí aí primeiro, não, você vai para ver, tem um avião aqui e tem o hotel. Era só isso que eles Que beleza. me mandaram. O jornal pagava. Aí quando o avião decolou, eu comecei eu falei, será que alguém lembrou de ver se precisa de visto para entrar na Tá Sérvia? vendo só? Esse é um ponto interessante. Então. Que aí você pode, né? É. Dar um contexto sobre essa preocupação que tem que ter. Exatamente. E de Moscou, porque assim, eu imagino que alguém na Folha deve ter visto isso, mas ninguém me falou e eu também não lembrei de perguntar na hora da... Porque foi assim, foi a coisa, ó, você precisa estar no aeroporto em 3 horas, sei lá. E o voo de Moscou a Belgrado é 2 horas e pouco, por aí. Eu fiquei essas 2 horas e pouco falando,
eu corro o risco de chegar lá e ter que voltar. Bom, aí não precisava, beleza. Não precisou. Consegui entrar e tal. Aí você vai atrás na época de chip, né? Porque os planos ainda não eram tão bons assim e tal. Aí você tem que chegar lá, desenrolar no inglês e tal, comprar o chip, comprar... Local, tá. Aí beleza, aí fui pro hotel. E aí você começa, bom, e aí, o que eu vou fazer aqui agora, nesses 3, 4 dias? Tem que arrumar alguma pauta, alguma coisa legal. Aí você começa a pesquisar, você começa a falar até com o atendente do... Entrar na cultura local mesmo. Exatamente. Cultura local. Aí tem um parênteses rápido. Uma vez eu fui para Berlim acompanhar a agenda do presidente Lula na época. Ele ainda era, acho que estava no 2º mandato. Ia ter uma reunião do G20 no norte da Alemanha. Berlim é a capital da Alemanha. Berlim é onde tem a embaixada brasileira. Então ele ia ficar uns 4, 5 dias lá. E eu ia, na verdade, para fazer uma matéria, acompanhar um congresso de meio ambiente. Só que daí porque o Lula não ia passar por Berlim. Aí quando ele foi, você vai ficar também lá. Aí beleza. Aí fiquei acompanhando essa coisa da cultura local, é isso que eu ia falar. Só que era num hotel super chique, um hotel 6 estrelas, onde ia até as reuniões e tal. Aí quando acabou lá, a gente mandou os textos pro Brasil, etc. E aí tinha uns senadores da República lá que queriam levar a gente para jantar. Mas eu falei, não posso, porque é questão ética, né? A Folha tem um manual de ética que você tem que... Eu falei, não posso aceitar nada e tal. E também onde eles iam não tinha a minha diária. Não ia cobrir. Aí o orçamento num dia só. Aí eu lembro que tinha um garoto que ficava na porta do hotel, sabe aquelas portas giratórias? Ele ficava lá ajudando as pessoas, um garoto mesmo, trabalhava, era funcionário do hotel de cap. Aí eu cheguei para ele. Mensageiro. Cheguei para ele e falei assim: fala uma coisa, se você tivesse de folga agora aqui, me dá 3 endereços aí de bares que você... Isso aí qualquer um pode fazer, né? Claro, nós legal. No Brasil é comum sair nesse lugar, vai pedir referência. Eu falei, me dá 3 endereços onde você gostaria de ir. Ele falou, não, mas é meio longe, tem que pegar metrô, não é um lugar turístico. Mas é isso mesmo que eu quero ir. Tal. É isso que eu quero. E aí ele deu uns lugares que a gente foi, eu tava com mais 2 jornalistas, né? A gente foi sensacional. Que legal. Foi uma das melhores refeições da viagem. Tá? Essas coisas que você está tocando, que é muito legal a gente falar um pouco pela sua visão, que é outra visão, né? Diferente da gente de viagem. Você sentar na minha mesa como cliente e falar, eu quero ir para tal lugar, é o problema meu de dizer, cara, aqui é o voo, aqui é os seus vistos, seu passaporte, você precisa dessa vacina, você precisa disso, daquilo. Beleza. No seu caso, é bem oposto quando você está viajando a trabalho. Porque você recebe uma missão e diz... Vó, tá aqui, vai para essa cidade e aqui você vai trabalhar e vai desenrolar. E aí você tem essa possibilidade de você explorar, que muitas vezes eu falo, o turista muitas vezes deixa de explorar e acaba fazendo o quê? A gente diz assim, que é o turismo de manada. Ele vai aonde todo mundo vai e deixa de conhecer coisas que fala assim, pô, entrou naquilo. E hoje, né, com a tecnologia, dá para você... Porque eu faço isso também a lazer, tá? Assim, eu fui para Grécia agora com a minha família, agora em julho. Eu fiquei 6 meses vendo lá no YouTube. Porque assim, eu lembro que a minha filha falou, você tá vendo de novo um filme da Grécia. Comprou com quem a sua viagem? Da Grécia. Comprei com uma agência aqui do Brasil. Agência do Brasil. Então, isso é interessante até. Porque a gente fez um cruzeiro dentro da viagem. Então, o cruzeiro foi comprado numa agência aqui em São Paulo. Okay. Só que foi uma viagem que foram várias pessoas da família. Tinham 10 pessoas. Aí a minha sogra, na verdade, ela... alguém indicou para ela uma mulher brasileira que tem uma agência, ela vive em Creta, que tem uma agência de viagens para atender brasileiros. E foi sensacional. Assim, porque ela montou o roteiro para a gente em várias ilhas e também em Atenas. Show de bola. Em Atenas a gente foi atendido por um guia, o Nico, que é grego, e ele já fez, na faculdade ele fez línguas, depois ele estudou arquitetura, várias coisas. E ele estudou português na faculdade. Na faculdade dele. Tanto que ele brinca com o pai dele. Falou, por que você vai estudar português? Ele falou, viu pai, agora o português está... E ele atendeu a gente em português. Assim, um português muito bom. Se sentiu em casa. Exatamente, levou a gente para vários lugares e tal. Foi bem bom, foi bem... Você já caiu em alguma roubada dessa de você ir para o destino que todo mundo vai e deixou de conhecer o mais legal? Porque também você já fez boa viagem também, né? Eu já fiz bastante a trabalho e também a lazer. A lazer, acho que eu fiz o que eu gostaria de fazer. A trabalho, às vezes, você vai impondo questões pontuais, né? Até porque tem que amanhecer bem no dia seguinte, né? Tem que amanhecer bem disposto cedo. Não pode acordar estragado. Não pode, não dá, né? Tem que ser profissional. E dentro desse conceito seu, você teve alguma situação que desembarcou em algum continente, algum país, por causa de visto ou vacina... O idioma. Então, eu tive uma das últimas viagens, faz uns 2, 3 anos, eu fui acompanhar uma expedição científica em Guadalupe,
aqui no Caribe, né? Francês, né? O território francês. Sim, território francês. E aí o voo era São Paulo, Panamá, né? Pela Copa. E aí tinha conexão com República Dominicana. E aí eu ia chegar no... Aí o que aconteceu? Tudo bem, fui daqui para o Panamá, beleza, tranquilo. Aí do Panamá para a República Dominicana também foi tranquilo e tal. Aí eu cheguei lá, tinha um tal de um formulário que tinha que apresentar e tal. Você desconhecia? Não, que eu desconhecia, mas assim, aí quando eu vi que era para falar, tranquilo, simples. Só que tinha muita gente que acho que já tinha feito online, alguma coisa assim. E eu não tinha, eu tinha que fazer lá na hora. Tinham 2 computadores para muita gente na alfândega da República Dominicana. Quando chegou minha vez, era um computador muito antigo. Era lento pra caramba. isso aí. O teclado em espanhol. Eu tentei fazer as coisas sem acento, ele não deixava. Sei lá, cidade, São Paulo, eu lembro disso. Entendeu? Meu nome não tem acento, mas enfim, aí... Ou seja, eu demorei quase 1 hora para aquilo. Aí consegui passar. E eu tava na minha cabeça, não, se você chegar 1 hora... Porque aí eu tinha que... Era um voo separado. Eu tinha que entrar na República Dominicana, ir lá pro andar do check-in, fazer o check-in de novo. Não era... Sim, não tava, conexão, né? Não era voo de conexão. As passagens estavam separadas. Eu falei, não, beleza, o voo, sei lá, era 1h30 antes que eu tava... Eu falei, não, se eu chegar lá até 1 hora antes, 40 minutos antes, tá? Tava só com uma mala de mão, tá? Beleza. Vou conseguir. Chego lá, eu mais um casal de franceses, o check-in fechado. Não tinha ninguém no check-in. Ninguém. Aí eu fui entender que era o seguinte, ali no Caribe é muito comum isso, tem muitas empresas que têm aqueles voos menores, aqueles aviões menores, voos menores e tal, e a própria estrutura da empresa é muito pequena. Então, o cara que fazia o check-in era o mesmo cara que ia botar as pessoas no avião lá na pista. Então, eles fecham o avião... Claro, para atender... Eles fecham o check-in muito antes. E aí, quando o cara apareceu... Ele já tinha ido colocar todo mundo lá. Ele falou, não, agora não dá mais tempo. O check-in aqui fechava, sei lá, 1h30, 2 horas antes. Já fechou faz muito tempo, não tem jeito. E aí eu e os franceses começou a brigar. E o cara falando de espanhol, eu falando de espanhol. Aí foi pro inglês e o francês falando francês. O cara levou a gente... Virou uma salada. Levou a gente pro escritório da empresa. Ele tentou mudar e tal. Só que a minha agenda lá em Guadalupe estava muito apertada. Eu tinha 3 dias. Ou seja, se eu perdesse 1 dia e meio, eu não ia fazer matéria nenhuma. Bom, enfim, aí... Sozinho, né? Eu tive que desenrolar, eu tive que entrar em contato com o pessoal do Estadão na época, né? Que estava aqui no... E aí tive que ir lá na hora comprar um outro bilhete, mas mesmo assim era só para o dia seguinte. Aí eu tive que sair, pegar um táxi para um hotel, dormir na República Dominicana e depois no dia seguinte eu fui. Eu vou te contar uma cena parecida com a sua, que aconteceu comigo. E não aconteceu só um parênteses rápido. E aí você perguntou, por isso que eu lembrei disso, porque você falou da vacina. Sim. Na época era pós-Covid e tal. Eu tava com o meu certificado de... Vacinação. Mas era febre amarela que ele queria. E eu tava com o meu certificado, só que o meu certificado de febre amarela é em papel ainda, que eu tomei lá nos anos 90. E aí o cara não queria... O cara me desconfiou que aquilo não... Não tem uma origem... exatamente. Procedência legal. Aí depois de uns 15 minutos de papo, ele acabou aceitando. Falou, tem aqui o carimbo do Ministério da Saúde. A ideia era enfatizar assim, como é importante você ter um especialista que vai cuidar de uma viagem de um executivo fora do país de origem dele. Essa questão de visto, seguro saúde. Isso é importantíssimo. Para não ter uma experiência negativa que marca para a vida toda, né? Lazer corporativo. Você já tem um pouco tempo para você fazer o seu trabalho. Sim. Você chega lá, ainda perde por causa do documento. Sim. Cara, acabou com a vida do cara. Sim. Quando eu fiz... quando eu fui para Ilhas Pacíficos, né? Que eu fui lá, fiz Estados Unidos, fiz maratona, depois fui para Califórnia. E aí eu fui para o Tahiti. Para descansar uns dias. E acontecia muito isso. A aeronave muito pequenininha, que pousava de ilha em ilha. Então, falava assim, cara, cheguei no aeroporto com antecedência, não tem ninguém. E aí? Quem é que vai fazer o embarque? O cara falava, não, fica tranquilo. Quando o avião chegar, chega o pessoal que vai atender. Então, quem atendia a gente era o pessoal da própria companhia que estava no mesmo voo. O voo pousava, descia uma galera, aí vinha um tripulante que fazia o check-in, embarcava ali 20 e poucas pessoas, voltava para o avião... Próxima então, ilha. Eu costumo brincar assim, como eu gosto muito do setor de turismo, eu estou sempre lendo, sempre querendo aprender e tal, e é isso, né? Como repórter, eu sou um observador do turismo, né? Assim, porque fazer uma pauta, por exemplo, para um jornal é muito parecido fazer um roteiro de viagem, né? Então isso aí é uma coisa que você tem que pesquisar demais, você tem que fazer. E por exemplo, tem uma questão importante hoje, ainda mais para brasileiro,
que assim, há 2, 3 anos a gente foi também de férias, né, para o Reino Unido, que é o tamanho da mala. Então. Porque, por exemplo, esse voo que eu fui agora para a Grécia, eu fui separado da minha família, eu fui São Paulo, Madrid, e aí eu peguei um voo de uma companhia grega, a Aegean, né? Aegean, Madrid, Atenas, Madrid. E eu não tinha reparado o seguinte, eu só tinha direito, na ida eu tinha direito, a tarifa era diferente. Tá. Porque eu comprei milhas na ida e na volta eu paguei em cash. Aí, então, eu não tinha reparado que era diferente. Aí o que acontecia? Na ida, eu podia levar uma mala de mão e o item pessoal. Na volta, só um ou outro. Eu não tinha direito a, por exemplo, entrar com uma mochila. E eu tava com uma mochila. E eu reparei isso um pouco. Ou seja, se tem um consultor, se tem... Então, o cara... Você comprou sozinho? Comprei sozinho. Comprei no... Aí mereceu, né? Aí se lasca, mereceu, né? As plataformas eletrônicas. E aí, assim, é isso. Aí o que eu fiz? Eu esvaziei a minha mala o máximo possível e tal. Deixei com a minha mulher a roupa suja. E peguei a minha mochila e coloquei dentro da mala de mão. E aí cheguei só com a mala de mão. Aí deu certo. Aí beleza. Eu sei que assim, hoje tem para os dois segmentos, né? Você tem autonomia de comprar a sua passagem, o seu hotel. Mas é um fato, quando você não domina esse segmento, sim, não, é complicado. Está passível de passar situações complicadas. Está sendo deportado de repente. Sim. Tudo. Né? Sim. Então, uma vida consultiva, às vezes, tem seu valor profundo. Por exemplo, eu falo para todo mundo, quem vai viajar de trem na Europa, não dá para levar aquela mala média ou grande, meu. Esquece, porque vai ser perrengue. 32 quilos? Vai ser perrengue. Vai ser perrengue, Edu, na sua visão de jornalista, que aí eu estou fazendo uma pergunta para você bem técnica, né? Tá. E você, com certeza, até conheço você e a família toda, que a gente já nos conhecemos há tantos anos aí. Sim. Como é que você vê hoje a questão da publicidade dos destinos, né? Claro que eu sei que você consome, porque você viaja com a Fernanda e com as filhas. Todo mundo também viaja, para nós também viajamos. Vou dizer que é um cara que viaja. Mas você tem os dois lados. Você trabalha na mídia e tem a questão de você viajar. Você sente que as mídias fazem um certo direcionamento para o turista e sempre para o mesmo lugar? Total. Você, como jornalista, você sente isso? E total. Então, eu acho que isso hoje, assim, claro, tem esse setor que está tudo certo, mas assim, eu acho que para o brasileiro, porque o brasileiro, assim, é um mercado consumidor gigantesco. Assim, gigantesco. Tanto dentro do Brasil como fora. Assim, tem muito lugar legal, tem muita coisa bacana que dá para você fazer um roteiro com mais qualidade, vamos dizer assim. Certo. E aí você vende. Claro, aí depende muito do cliente, né? Porque tem pessoas que gostam de explorar mais, claro, se e outros vira, que não. E outros que não. Tá tudo certo medo, também. Tem medo. Por exemplo, eu dou um exemplo claro agora. Eu tinha um sonho de criança, porque assim, eu gosto muito de esporte. E eu já cobri a Olimpíada aqui no Rio de Janeiro, né? Desde criança eu ficava vidrado na Olimpíada. Eu tenho vários livros lá na minha humilde biblioteca em casa. Eu sempre li muito sobre olimpismo, né? Que eles chamam. Tá. Que é o estudo da Olimpíada. É claro, eu sei também que a Olimpíada hoje tem muito dinheiro envolvido. Tem mas tem aquela essência da coisa, do esporte, né? E eu tinha comigo na minha cabeça... Eu tinha vários sonhos de criança, alguns eu consegui. E o que eu consegui agora fazer, eu queria conhecer Olímpia. Isso, pensei nisso. Que é uma cidade lá no interior no Peloponeso, né? Que é uma península. Agora, Olímpia fica umas 4 horas de Atenas. Então eu cheguei, porque como eu fui separado da minha filha, eu cheguei 2 dias antes sozinho. Eu desci no aeroporto, aluguei um carro e fui até... Partiu. Aí eu parei numa cidade no meio do caminho, que é uma cidade portuária. Olímpia é muito legal, é muito sensacional. E aí, na volta, eu parei numa cidade no Peloponeso que chama Náuplia, que foi a primeira capital grega. Tá. É uma cidade excepcional. E ali eu cheguei assim, às 4 da tarde, dei uma boa volta pela cidade, jantei lá, dormi e fui no outro. Não encontrei um brasileiro lá. Nenhum. Nada. Assim, por isso que eu falo, para amarrar não se vende, né? para amarrar sua resposta. A Grécia, vamos dizer assim, continental, tem muita coisa legal. É claro, a pessoa mentaliza quer ir para Santorini, quer ir para Mykonos, tá tudo certo também e tal. Mas tem um lado, vamos dizer, insular da Grécia, né? Um lado que é muito legal. É muito Mas bacana. aí, cara, é coisa muito natural. As pessoas, mais com rede social hoje, Instagram e demais redes, querem frequentar o lugar que artistas estiveram lá. Exatamente. Então, pessoas parece que é importantes. isso. Exatamente. Ninguém quer ir para um lugar onde ninguém esteve lá, teoricamente.
Pra bater uma foto que não vai ter relevância. Todo mundo na vai rede pra social. Roma. Né? Todo mundo vai pra Roma. Quem é que vai pra Cinque Terre? Que é do lado. Pouca gente. Exato. Você não vê a foto do cara postando ali do lado. Você vê o cara postando Tem foto em Tem Roma. tem as catacumbas lá na Isso, Via Ápia, que eu achei um isso. passeio sensacional, que muita gente não... Ninguém vai. Porque essa questão de explorar. Por exemplo, eu peguei um ônibus de linha, normal, no centro de Roma e fui até as catacumbas. Desci lá na porta, falei, onde que é? O cara não indica. Mas é que você é repórter, né? Repórter tem esse viés. Os caras olham os Estados Unidos, parece que se resume a Flórida e a Nova York. E no máximo a Califórnia, assim. Quer ver uma cidade? E aí você tem um meio, você tem um tudo pra Quer ver conhecer. uma cidade nos Estados Unidos que eu acho espetacular, que pouca gente... Chicago. Chicago, eu gostei também. Eu quase acho Chicago um pouco melhor que Nova York, dependendo do seu interesse. Porque é uma cidade espetacular, Incrível. sensacional. Linda cidade, por sinal. Exatamente. Mas, Edu, uma pergunta aqui. Claro. Seguindo essa linha de você escrever sobre roteiro, destino, você já se deparou com alguém pedindo pra você fazer uma matéria sobre um local e só falar do lado bom? Ah, não, isso eu tenho bastante. Mas e aí? A Taka tá pagando, Então, mas Tão e aí? pagando pela mão de Mas mim. aí tem a ética então, dele, né? mas é a ética dele. Isso é legal. Olha as mídias nossas, pelo amor de Deus. Isso é legal. Seu nome, né? Isso é legal você perguntar, porque é o seguinte, o jornalismo hoje está passando, eu vou resumir, tá passando por uma crise. É exatamente porque isso, tem muita rede social. O que acontece? Até os anos 90, a questão do marketing, né, o dinheiro que financiava o jornalismo, os anúncios, ia tudo para o jornalismo. Tradicional. Exatamente. As TVs tradicionais. Mas agora com todas essas plataformas eletrônicas, com Mídia e a coisa pulverizou demais. Então, você precisa saber puxar o dinheiro mais para você. E hoje no jornalismo tem uma coisa que chama o branded content, que é o tal do informe publicitário. Que os jornais precisam deixar bem claro que aquilo é um informe publicitário e que é um branded content. O texto que sai ali dentro é aprovado pelo anunciante, é aprovado pelo cliente. Isso existe. Isso existe no mundo todo. O New York Times, que é o principal jornal do mundo, enfim, tem um departamento de branded content. Agora, o que manda a ética? Que esse departamento seja ligado ao marketing. E não seja ligado à redação. Então, assim, eu já fiz até trabalhos de branded content, tá tudo certo, tal, tá claro lá que é branded. Okay. Agora, quando eu faço matéria na redação, vamos dizer assim, de jornalismo, aí o lado crítico tem que aparecer de qualquer forma. Por exemplo, eu falei da Antártida, né, que eu fiquei lá quase um mês, né, em dezembro de 2009, e aconteceu uma coisa surreal, assim, para o meu modo de ver. Por quê? O convite veio da Marinha Brasileira, porque quem comanda ali a base brasileira é a Marinha. E a Marinha ia levar um navio novo lá para a Antártida. Então eram 10 ou 12 jornalistas, não lembro bem, tinha gente da Folha, tinha gente do Estado, tinha gente da Rede Globo, enfim. A gente foi tudo de avião, né, na verdade, e depois eu posso até falar um pouco. Isso é um perrengue, a logística para chegar na Antártida. Tudo bem que o turista hoje... Porque o turista ele só vai chegar perto. Né? Exato, para nós mortais que vamos comprar um cruzeiro, o cruzeiro da Antártida, ele vai passar próximo da Antártida. Então, mas o cruzeiro eu não sei de onde que sai, ele sai da América do Sul. O Australis, a gente vende, né? Para quem quer vender cruzeiro, costuma-se comprar o Australis, é o mais famoso. Você pode comprar ele do Chile, você pode comprar ele... Então, porque tem duas coisas, né? Por exemplo, eu fui de voo comercial até Punta Arenas, que fica lá embaixo. Que fica lá embaixo do Chile. Embaixo no Chile. E aí lá você fica no hotel de prontidão. Porque aí eu ia pegar o voo da FAB, da Força Aérea Brasileira, que é 2h30, que sai de Punta Arenas e chega na base do Chile. Porque a base brasileira não tem pista. Não tem pista. E aí tem um navio brasileiro, esse navio no caso, que fica lá esperando, aí você sobe no navio e mais 3 horas de navegação até lá. Até a base brasileira. Ou então você vai de helicóptero, né? Se você tiver sorte, se tiver um helicóptero lá, enfim. O helicóptero, né? Exato. Ele vai e volta várias vezes. Mas é 40... Você já viu? Eu imagino o vento que naquela região. Eu já conto do helicóptero. Calma. Aí o que aconteceu? Só que você tem que ficar de prontidão, porque o Hércules da FAB e o aeroporto lá de Eduardo Frei, a base chilena, né? O aeroporto de Eduardo Frei, é só no visual. Só no visual. E são 2h30 de voo. Então o que acontece? O Hércules, para quem não conhece, ou não tá, é um avião que ele voa abaixo, então ele nem... Como é que é o negócio? É só... Como é que você falou aí? É só no visual. Só no visual. Não tem instrumento. Fora, não tem instrumento, velho. Tô fora. E o Hércules nem pressuriza, né? Ele voa, é pressurizado o avião. Pressurizado. Então você sai, tem que ter teto. Dos dois lados. Porque o cara olha a pista lá, ele embica o Hércules, desce e acabou. E já teve casos dele ter que voltar no meio do caminho.
E já teve caso ele ter que descer rápido porque a janela estava se fechando. Então eu fiquei uns 2 dias lá. E teve 2 vezes que eu fui até o aeroporto, mas daí não cheguei nem a embarcar. Não, fechou a janela, volta. Você fica naquilo. Bom, enfim, aí deu certo. Até consegui. Fui, desci e acabou. Então, o helicóptero foi o seguinte: tinha um helicóptero lá na base brasileira. E aí ele falou assim, ó, os jornalistas interessados a gente vai levar para dar um sobrevoo de meia hora, 40 minutos, enfim, para fazer imagens aéreas da Antártida, da região e tal. Beleza, aí quando a minha vez eu estava como fotógrafo também, né? Eu estava como repórter e fotógrafo, porque o fotógrafo teve que voltar antes porque o navio quebrou, enfim, teve um problema sério lá que se vocês quiserem também eu conto essa história. Só que daí eu estava junto com o cinegrafista da Globo, que realmente eu não vou lembrar o nome dele agora. Aí ele falou assim, não, mas tem que ser sem porta. Sem porta. Tem que ser sem porta, porque senão a minha imagem fica horrível. Aí demorou um bom tempo lá pro pessoal da Marinha autorizar a gente a voar sem porta. Sem porta? Peraí. Sem porta, tirar a porta? Tira a porta. E vai só com o vento. E vai só com o vento da cara. Tipo guerra mesmo. Guerra. Isso você poder fazer imagem. Lembrando que estamos na Antártida, certo? Todo mundo com aquela roupa paramentada e tal. Menos quanto? Menos 30? Devia estar por aí. E aí, como estava sem porta, os caras falaram, tá bom, então a gente vai dar uma reforçada no cinto de segurança de vocês e tal. Legal. Aí o cara veio e me amarrou. Põe um elástico a mais. O cara me amarrou de várias formas lá e tal, beleza. Só que eu, para ter mais facilidade para manusear a máquina, eu tinha tirado as luvas e colocado aqui no bolso do casaco. Beleza, sobe, vai embora. Fazendo as imagens, fazendo as fotos, e começa um frio. E a minha mão começou a ficar vermelha. Eu falei, não, tudo bem, acho que eu já tirei a quantidade suficiente de fotos e tal, vou pôr a luva. Só que, quando o cara me colocou aquele cinto duplo e tal, eu não conseguia tirar a luva do casaco. Ficou travado ali. E a minha mão começou, e eu tentando esconder a mão e tal. Eu não sentia... Cara, é muito frio, eu não sentia mais a mão. Eu lembro até hoje, assim, quando desceu, eu saí correndo pro banheiro, abri água quente, aquela fumaça... Demorou alguns minutos para eu achei que tinha perdido a mão na hora ali. Caramba, ficou um risco. Exatamente. Isso aí. E aí eu comecei a mexer, comecei a sentir água quente aí eu tive um alívio ali. Tá? Pegando esse gancho seu, qual foi o seu maior desafio de uma pauta em algum lugar do mundo assim que você teve que fazer? Você fala, cara, não achei realmente que era mais fácil, chegou lá mais difícil. Me marcou muito pela dificuldade, a cultura também às vezes, barreiras. Não, teve muita questão assim de deslocamentos, assim, né? Umas coisas que você tem que ir horas para fazer uma determinada. Então, por incrível que pareça, uma das matérias que agora você está falando, eu estou tentando puxar pela memória, foi aqui no Brasil. No Brasil? Foi, acho que foi, agora eu não vou lembrar exatamente o ano, 2006, 2007. Estava fazendo 100 anos da descoberta do mal de Chagas, pelo Carlos Chagas, né? E o Carlos Chagas descobriu o mal de Chagas numa localidade que chama La Sance, que fica no interior de Minas Gerais, perto ali do início do São Francisco. Tá. E é um município que tem uma área rural gigantesca, muito extensa. E aí o nosso desafio era, o título da pauta era 100 anos depois, vamos ver como que está La Sance, como que está o ciclo do mal de Chagas ali na região e tal. Beleza, aí fui eu e o fotógrafo Lalo de Almeida, que é um super fotógrafo, né? Trabalha aqui para o New York Times, tem várias exposições, é um super gente boa também. Descemos lá em Confins, alugamos um carro e fomos para La Sance. Tinha um hotel lá e tal. Só que tinham localidades, eu lembro de marcar isso para a matéria, que eram 90 quilômetros de terra do centro do município. E vai, e sobe. E a gente começou a visitar os sítios, todas aquelas casas de pau a pique e tal. E aí, para nossa surpresa, a gente viu que 100 anos depois, estava tudo igual. Tudo igual, Nada mudou? E aí a dificuldade foi essa, de você entrar na casa das pessoas, de você conseguir retirar a história. Porque o mal de Chagas tem muita gente que tem problema crônico, fica com o coração grande. Fica inchado, né? E aí a gente achou todos esses personagens, tudo bem, a gente achou muito barbeiro e tal. É importante dizer o seguinte, que o fato de ter barbeiro lá não significa que tem o mal de Chagas. Porque o mal de Chagas é um micro-organismo que fica dentro do barbeiro. E a gente não fez teste no barbeiro para ver. Essa doença explodiu quando? Que eu não me lembro agora da data. 100 anos. Já tem muito tempo. Várias décadas. Mas tem muito tempo. Tem várias décadas. Isso aí. As pessoas morriam disso aí. Morria disso aí. Hoje não é nem falado mais. Hoje já está praticamente Tem mais erradicado. que uns...
Ah, não, então, auge dos auge. 100 anos. Ele descobriu isso lá Lá atrás, o cara que segundo, descobriu isso aí. na segunda década do século passado. Isso daí, febre amarela. Febre amarela, também então. é outro. Isso, né? na mesma época lá, né? É, meu. A febre amarela tem vacina, gente. Febre amarela tem vacina. Mal de Chagas agora também, acho que eles estão Febre tentando. amarela, pra quem eu estudei. Então, isso é importante. Eu assisti um documentário que eu gosto muito, inclusive, sobre a construção do Canal do Panamá. Tá. E foi o maior desafio do Canal do Panamá, foi a febre amarela. Foi o maior desafio na época, foi você colocar gente para trabalhar, porque as pessoas morriam de febre amarela. E aí o canal não avançava. Então, cara. assim, a dificuldade foi das pessoas contarem essas histórias e tal, porque é assim, você tem que ter um pouco de delicadeza, porque às vezes são histórias tristes e tal. Porque então aí a gente achou na cidade alguns familiares, porque o Carlos Chagas, lá no século passado, ele descobriu isso, claro, pesquisando em seres humanos, né? Então aí era uma moça na época, que agora eu não vou lembrar o nome, e a gente descobriu familiares dessa moça, entendeu? Então aí aí você vai montando o quebra-cabeça, você vai contando. Puta, que saco. Eu tô rindo Você acha que é fácil? Porque eu tô rindo, porque eu lembro dessa situação, mas tá tendo mais de meia idade hoje, né? Pô, não sei se provavelmente quando você estava no prézinho, no primeiro ano, você deve ter. Lembra? Falar isso pra professora de. Então agora ciência. a febre amarela, você falou, quando eu fui para Austrália, nessa história que eu já contei lá no 2000, quando eu cheguei no aeroporto lá, antes do passaporte ele me pediu o comprovante. Foi para isso que eu tomei a vacina, lá nos anos 90, porque... Vamos falar aqui dos nossos apoiadores? Depois a gente continua. Importantíssimo, importantíssimo. Então, o senhor começa, por favor. Começar com a empresa que qual, né, eu faço parte, a Best Buy Travel, o qual eu toco lá a parte da Best Buy Corp, um departamento específico para atender o corporativo na parte de hospedagem, não só hospedagem, mas em outros segmentos também. Então, você quer uma experiência positiva, de qualidade, Best Buy, vem com a gente. Isso aí. Você, amigo agente de viagens aí que tem dificuldade, ou está precisando, ou precisa implementar na sua empresa o departamento de atendimento 24 horas, né? Faça aí, entre em contato com o Patrick, lá na América BPO. Tenho certeza que vai dar bom negócio, que você vai resolver o seu problema e vai tirar o mico das suas costas. E o Spotify? Fala depois que eu terminar aqui. Tá bom. Patrocinadores. Por favor, então vai. Ainda falta, não menos importante, o mercado de eventos, uma mídia poderosa da indústria do turismo, o qual sempre confiou no trabalho do Portão de Embarque. Roy, obrigado. A pessoa do Roy, né? Obrigado aí pela parceria. Toda a equipe. Tamo junto aí. Isso aí. E, como fui chamado a atenção aqui pelo nosso produtor, estamos também no Spotify. Não só Spotify, né? Todas nos canais, mas o foco aqui nesse momento é falar do Spotify. Então você que estava nos cobrando de estar com... Você pediu, né? Pediu que o podcast estivesse no Spotify, estamos lá à disposição. Então quer escutar dentro do seu carro, no seu treino, enfim, na sua viagem, está à disposição. Perfeito. Agora, deixa eu ser... Vamos lá. Você falou da questão do setor de turismo. Uma coisa que me ocorreu agora, que eu lembrei, que eu já falei de mergulho, já falei de várias viagens que eu fiz aí para a natureza. Eu também tenho viagens interessantes para a Amazônia e tal. E teve até esse trágico episódio recentemente da moça que morreu lá, né? No vulcão. Explorando o vulcão. Isso. E isso é uma coisa fundamental. Assim, para fazer uma coisa de mergulho, você tem que ter uma agência, alguém especialista. Especialista. Por exemplo, eu conto uma história rapidinho. Eu lembro uma vez que eu estava num resort em Búzios e queria mergulhar. E o mergulho, a primeira regra básica é assim, você nunca mergulha sozinho. O mergulho de cilindro, eu estou falando, claro. Né? O mergulho autônomo. Aí tinha lá um receptivo lá no hotel, sabe um balcão lá. Eu coloquei meu nome, aí a moça falou, só vai ter a saída se tiver pelo menos mais uma pessoa. Tal. Beleza. Aí tava lá, outra pessoa apareceu, tal, a gente saiu com o barco. Aí eu me equipei, tal, desci na água e fiquei esperando a minha dupla. E ele não conseguia descer, tal. Aí quando ele desceu, antes de eu falar alguma coisa, ele mergulhou e o equipamento dele já despencou lá pro fundo. Como é que é o negócio? O cilindro. Soltou? Ele tinha eu percebi que estava mal colocado. Porque assim, quando eu fiz os cursos lá, eu fiz o curso básico, o avançado. Eu fiz o curso de mergulho noturno, mergulho à noite, que é espetacular. Recomendo para todo mundo. Faça uma vez na vida isso. E o mergulho de resgate. Eu fiz até o curso de resgate, que é o último degrau antes de você virar Master Dive, instrutor e tal. E aí, tudo bem, aí eu fui lá, era rasinho ali, né? Eu fui lá embaixo, peguei, ajudei o cara a equipar, falei, vambora. E aí, com 5, 10 minutos de mergulho, eu olho para a cara dele, pro rosto da pessoa que estava mergulhando, ele estava com os olhos esbugalhados, assim. Inchado já. Ele tava muito tenso. Tal. Eu falei, ainda estava raso, eu falei, vamos subir. Aí eu subi e falei, o que está acontecendo? Você tá... Ele falou assim, sabe de uma coisa? Eu fiz o curso, eu fiz o batismo e eu nunca mais mergulhei.
Assim, fazia anos que ele não tinha. Que ele não estava aí mergulhado. é aí que dá os problemas. Aí eu virei para ele e falei assim: Então. primeiro de tudo, você devia ter me falado isso antes, né? Lógico. Eu falei, agora que eu sei isso, beleza. Eu falei, vamos fazer um mergulho raso, não vamos pegar correnteza, e aí tem um mergulho de contato, né, que você pode fazer. Aí eu dei o braço mesmo com ele, a gente foi e beleza. Aí mergulhou e voltamos e tal. Ele perdeu o cilindro. Ele perdeu o cilindro quando ele desceu, mas eu fui e resgatei, porque tava raso. Se tivesse fundo, teria perdido mesmo. Cara. Cara, não é uma brincadeira, assim, não é um esporte que eu acho, assim, pra mim, tão interessante. Fiz, já. Você comentou aí sobre o mergulho noturno. Sim. Vai ver o quê no escuro? Não, é sensacional. Você vai com uma lanterna, Lanterna. né? E o segredo aí é você ter uma pilha boa, não vou fazer fazer propaganda das marcas aqui, mas é uma pilha que dure, né? Isso. E aí, por exemplo, você vê uma fauna que não tá de dia. Você vê lagosta, você vê um monte de bicho que é mais noturno, né? Tem um hábito... E não pode surgir uns bichos mais agressivos, não? Essa orelha com a luzinha piscando lá? Dependendo do lugar, pode, né? Mas aí faz parte. Você sabe o que eu falo? A vida é um risco, né? De quinta-feira, Edu, a gente tem aqui no canal o que é o Portão News. E a gente fala, né? O Portão News é um pouquinho diferente do formato do Portão de Bike, mas nós usamos até a mesma bancada aqui para falar de coisas do turismo, corriqueiro. E assim, por incrível que pareça, nos últimos episódios a gente vem falando muito sobre acidentes que acontecem em viagens. E eu falo, nada como um dia depois do outro e a negligência vai aumentando. Porque assim, o cara está tão acostumado e fala, não, tudo bem, é só fazer. Exato. E aí, excesso de confiança. Então você vê um probleminha ali numa praia onde um jet ski que andou onde não era para andar, onde tem banhista, é problema com mergulho, é problema com bug numa duna, é problema com camelo não sei aonde, é balão que cai não sei aonde. E você fala, às vezes eu falo, ou excesso de confiança ou falta de regulamentação. Exatamente, Não, o caso do mergulho tem muito isso, né? Por exemplo, eu contei a história da Austrália, o cara teve consciência, falou, teve um alerta de tufão, vamos voltar. Assim, eu já tive mergulhos aqui no Brasil, tudo bem, não era tufão, mas que tava uma puta tempestade e o cara não voltou. Então. Aí chegamos lá, tava um mergulho ruim, né? Porque tava muita correnteza, a visibilidade da água não tava boa, tal. Então isso é um detalhe realmente, quer dizer, um detalhe, é uma coisa muito importante. Muito séria. Se você tivesse que elencar alguns destinos que você gostaria de ir, ou trabalhar ou viajar, que você fala, ainda não fui e tá lá no seu essa é fácil. No seu mapinha. Temos quanto tempo aí? Vai, manda aí alguns lugares que você gostaria Não, assim, o meu roteiro que tá pronto na minha cabeça, eu já comecei a pesquisar tal, é Laos, Camboja, Vietnã e Tailândia. Tailândia. E o Japão. O Japão também é... também. Esse acho que é um pouco mais fácil, né, do que esse outro. Em termos de logística. Você, Ezequiel, tem algum aí que você fala, pô, já tô ficando cansado, tá na hora de eu... País para conhecer. E a África, né? A África também sempre tá no meu Eu radar. queria conhecer um pouquinho mais a Europa. Eu fui muito pouco para a Europa. Muito pouco? Portugal, fiz um pouquinho de Inglaterra, um pouquinho de França. Mas acho que ali a pra cultura explorar é mais, muito né? enraizada, a cultura, né, da Sabe que formação, pra da mim- evolução do ser humano. Né? Pra mim é estranho estar desse lado, tô me segurando, mas eu vou... E você dirigiu na Inglaterra? Não. Eu dirigi. Porque a mão ao contrário, né? A mão ao contrário. E sabe onde meu cérebro deu um... Primeiro que assim, eu tava com a minha mulher chegou no primeiro dia no hotel, no fim do dia, falou assim, eu não vou, mas eu vou andar atrás. Porque Na assim, frente, não. porque Eu você... andei de táxi, mas é porque estranho. porque Estranho. quem é o passageiro tá do lado... Isso. Então, ao contrário. Tá do lado da guia. Do lado vamos dizer da assim, cacetada, né? do lado da Então cacetada. ela, Do poste. ela ficava assim, achando que eu ia pegar as árvores, que eu ia pegar, porque você não tem a direção. Só que sabe onde me deu um nó? Quando eu entrei na rotatória. Aí, ó. Aí, tá vendo só? Segunda pessoa que fala a mesma coisa, hein? Porque a Truco. rotatória é pro lado errado. Quer dizer, lado errado é pro lado errado, pro lado contrário. segunda Eu entrei na pessoa que- rotatória, eu vi os que eu fui. Foi quase. Foi Segunda quase. pessoa que fala isso pra nós, Você né? vê? Foi quase. A rotatória foi quase. é o A mal. Acho que rotatória... ele pega mais aí mesmo, né? É o mais. É. Nossa, cara. Então temos assim, vamos falar que nós temos uma coisa em comum. Tenho assim uma vontade agora de abrir viagens para a Ásia, né? Tá. Ou seja, a Ásia, a Indochina principalmente, que acho que é meu foco. E montanhas, cara. Montanhas. Eu assim, fico estudando alguns destinos que eu falo, cara, quero ir para cá. Não, tem como Quero chama, ir o pra Butão, Sul. né? Que é super Então, fechado, né? fechado. É só com autorização. Não. Né? Então, Isso assim, deve ser legal. tipo, Cara. os topos da Suíça, os topos da França, aquela região ali, eu falo, cara... O problema é que precisa ir logo, porque tá derretendo demais. Então, é isso. A neve, o aquecimento global tá... Que mais você gostaria de falar? Então, eu fui para a Rússia a trabalho, né? E aí eu fui para Moscou, para São Petersburgo. Eu fiz um bate e volta de trem.
Chegou a pegar o trem lá. Por que acontece? Tudo bem que eu fui dentro do padrão FIFA daquela época e tal. Por que aconteceu? Eu fui escalado para cobrir em São Petersburgo, Irã e Marrocos. Que foi a primeira vez na história da Copa do Mundo que 2 países muçulmanos se enfrentaram. Então eu fui para fazer o jogo, mas para fazer todo esse ambiente, né? As mulheres do Irã que estavam podendo ir ao estádio, o Marrocos já é um pouco mais aberto e tal. Então foi bem legal toda essa história. E aí o deslocamento de avião estava muito complicado, tá? E trem era muito comprido. Mas aí, dentro dos dias da Copa do Mundo, a FIFA disponibilizou um vagão exclusivamente para jornalistas, dentro de cada trem. Tinha uma plataforma lá, você tinha que entrar Aí eu liguei para o jornal e falei, eu vou. Aí eu saí num dia 11 da noite de Moscou, cheguei em São Petersburgo tipo 6, 7 da manhã, tomei um café, não tinha nem hotel, tomei um café lá no lugar, eu já fui pro estádio, já comecei a fazer as matérias, tal, fiz o jogo e voltei para a estação. E voltei à noite, né, para Moscou, peguei o mesmo trem, né? Da zona, porque é comprido, é longe a distância. Então, e aí eu fiquei. Porque eu nunca fiz muita viagem de trem. Assim, aqui no Brasil a gente não tem esse. Tudo bem, quando eu fui agora para a Inglaterra, a gente fez Londres, Edimburgo, Glasgow, Glasgow, Birmingham, de trem. E aí em Birmingham eu aluguei o carro. Aí eu fui para Liverpool, Manchester, tudo ali foi pro País de Gales, que é um lugar legal, tal, tudo de carro. Aí eu fiquei lá 30 dias em Gales. Legal. E dirigiu? Não, mas quase fui atropelado. Porque você tem que olhar para o outro lado. Exato. E aí eu fiquei muito afim de fazer de Moscou, lá no Vladivostok, lá tem a Transiberiana. Um dia eu pretendo fazer isso aí. Tira uma dúvida para mim. Me dá um overview. O que você achou, sua visão sobre a União Soviética, sobre a Rússia? Então, sobre o país. Não, então, você viu ele no padrão FIFA. Exato. E o padrão FIFA eu vou explicar qual que é a diferença. Então, e aí eu fiquei com muita vontade também de voltar para fazer turismo, né? Porque assim, eu não entrei no Kremlin, por exemplo. Não deu tempo. Você trabalha. Você viu como é que é trabalhar? Famoso. Você viu como é que é trabalhar? Você trabalha louco. Eu passei por fora várias vezes e tal, mas não tive tempo. Só via. Para falar que eu não tive tempo para fazer nada, a única coisa que eu consegui fazer, eu tinha umas 2, 3 horinhas lá. Eu fui no Museu da Grande Guerra. Tá. Porque assim, eu não estou aqui defendendo nem esquerda, nem direita, nem nada, mas é só um relato histórico. Para a Rússia, para a União Soviética, né, a Segunda Guerra Mundial, para eles é a Grande Guerra. Porque eles estavam do lado vencedor, né, da guerra. Okay, né? tá. Eles ajudaram a desmontar ali o Hitler, né, enfim, todos os aliados. Então é um museu que eles chamam da Grande Guerra. E assim, o museu é muito impressionante porque é muito bem feito. Tem umas salas que tem tanques de guerra de verdade, eles fazem umas encenações das batalhas muito legais, muito interessantes. Claro que estava tudo em russo, o inglês era uma... Aí eu fui com o Google Tradutor, assim, tentando entender o que... Mas tem muito áudio rolando, eles vão... Tem música, é uma coisa bem, bem interessante. E aí, por que eu digo isso? Isso é uma outra sacada também, desde a época da Gazeta Mercantil. Quando eu trabalhava na Gazeta Mercantil, como tinha o caderno de turismo atrelado, aquele caderno de fim de semana que eu expliquei no começo, quem não viu o começo, volta lá e pega o começo. A gente era obrigado, qualquer destino que eu fosse, porque a Gazeta Mercantil era voltada para os empresários, né? Eu tinha que achar um ponto na cidade, alguma coisa que o cara pudesse fazer em 2, 3 horas. O cara vai para reunião, o cara, sei lá, tem uma semana, tem um evento, tem 3 horinhas livre aqui. Aí eu descolava museus, descolava coisas pequenas, né? Coisas interessantes para o cara fazer em 2. E esse Museu da Guerra. Aí que tá. O museu era muito grande, mas eu editei, né? Eu mesmo editei e peguei os pontos principais e tal, dar uma pesquisada antes. Então, assim, eu tenho muita vontade de voltar para a Rússia para fazer turismo mesmo. São Petersburgo, eu não entrei no museu. Que é o gigante, né? Que é um dos maiores museus do mundo, né? Eu só passei na porta também, assim, porque era o caminho do estádio, entre a estação e... Legal. Quando você compara assim, o velho continente com os novos continentes, que mais te marcou, surpreendeu, assim, quando você compara as sociedades, como elas lidam com política, liberdade, que é um tema muito forte hoje, e desigualdade social. Como é que você avalia quando você vai para esses lugares assim? O que mais te marca? Pergunta do milhão essa. Pergunta do milhão, cara. Não, peraí. Porque não é uma pergunta tão simples, né, cara? Peraí, como que eu vou responder? Não, assim, você compara assim, né? Essa evolução, velho continente, com o mundo mais moderno e tal.
Eu acho que primeiro dá para separar assim várias culturas, né, sei lá, mais na Europa com relação às outras, a questão do, vamos dizer assim, do espírito coletivo versus o espírito individual. Para não entrar em política. Sim. Para ser mais assim, por exemplo, no Reino Unido você percebe essa preocupação mais do coletivo, né? Na Alemanha você percebe mais essa questão do coletivo. Itália, Espanha e Portugal também, mas um pouco menos, né? E para os Estados Unidos é muito individual, né? As pessoas são muito individualistas. É verdade. Assim, e não estou nem falando de esquerda e direita. Que é melhor ou que é pior. Por exemplo, um caso que eu já fiz muita matéria também aqui na Folha de São Paulo sobre urbanismo e tal. Eu já estudei até sobre essas coisas. Por exemplo, o planejamento das cidades nos Estados Unidos, a maioria deles é isso. Tem a cidade e aí vai crescendo aqueles condomínios. Por exemplo, Los Angeles. Porque assim, uma coisa que eu gosto de fazer nas minhas viagens, eu só ando de transporte público. Só ando de transporte público. Berlim, e aí que é o legal também da questão da segurança. Que aqui no Brasil, a gente nem tem metrô às 3 da manhã aqui em São Paulo, né? Mas em Berlim eu peguei o metrô às 3 da manhã. Eu entrei aquela coisa do brasileiro, né? Você já entra meio... Sim. Porque um amigo meu tinha falado, não, pode entrar, não tem problema. Eu falei, pode, porque assim, o problema da Europa quando a gente vai a trabalho, no caso dos jornalistas, é que muitas vezes o fuso horário é contra a gente. Por quê? Tudo bem que agora, né, os jornais estão sempre no digital first. Então você manda o texto já é publicado e acabou. Só que quando ainda tinha o fechamento do impresso, Você tinha que... o fechamento lá, por exemplo, aqui é 11 da noite. Aí dependendo de onde você está na Europa, na Rússia, como eu fui no verão, a noite era muito curta. Sim. 2:30 da manhã já estava clareando. Clareando já. Várias vezes eu mandando mata, porque 2:30 da manhã lá era ainda 8 da noite aqui, né? 6 horas mais ou menos. Então, assim, tem todo esse problema do fuso. Então, em Berlim entrei por causa disso. Eu já tinha acabado o meu serviço lá, já tinha mandado. Vamos jantar, vamos. Aí vimos lá um lugar, não, tem que pegar o metrô. E aí eu entrei no metrô às 3 da manhã, todo mundo com laptop. O pessoal voltando da faculdade, ou estudando, sei lá, ou lendo, ou ouvindo música e tal. Numa boa. Legal, então essa questão da segurança é uma coisa que pega muito quando você Depoimento compara. importante o seu, cara. E esse do individualismo, que, por exemplo, tem várias cidades... Los Angeles, você não consegue usar transporte público ali. É verdade. Não tem. Sei. Você tem que o carro... É muito pouco. É muito pouco. As linhas de metrô deles são... Porque o metrô, claro, eu imagino, né? Para quem é turista, vai de fora... Bom, eu me dou muito bem no metrô, assim. O metrô da Rússia, de Moscou, é sensacional. Assim, é muito... Primeiro que é um museu... Não dá para dizer que é céu aberto, claro. Porque são... Tudo bem que tem várias estações que foram feitas na época da guerra que serviram até de abrigo antiaéreo, porque são muito profundas. E tem várias obras de arte, tanto que tem city tours pelas estações de metrô de Moscou. Então eu uso muito metrô, mas é claro, se você, por exemplo, Los Angeles, dá para você usar o ônibus. Porque também dessas cidades, o ônibus também A própria França também se anda muito de metrô lá. Tem uma cidade embaixo, né? Férrea. Sim, é verdade. Mas esse ponto que você colocou aí, cara, me chama a atenção e marca muito assim a sua passagem aqui, que é o olhar para o todo, né? O país já passou por muitas guerras, evoluiu. Você citou a Alemanha e Inglaterra, né? Sim. Que tem esse olhar para o todo, o bem-estar do todo. Diferente isso aí. E a gente está ansiando luzes, né? Pensando nesse contexto assim. Não, sim, chegar a algo parecido. Porque assim, a desigualdade acaba sendo um reflexo disso, né? Porque quando a gente pensa na coletividade como um todo, aí a tendência é você se preocupar com todo, né? Tem até a impressão que a gente está voltando para trás um pouco. Regredindo, né? Regredindo. Exatamente. Não, infelizmente sim. E não só no Brasil, né? Se a gente vê vários países nessa mesma... Por exemplo, eu nunca fui para o Japão, mas também lá eu tenho amigos que já foram, então essa questão da coletividade também E assim, e a questão do próximo, né? Não ser um inimigo, não ser um desconhecido. Por exemplo, eu lembro em Viena, nas ruas de Viena, mais de uma vez até. Eu estava com o guia, ainda guia em papel na época, com o mapa. Várias pessoas me pararam e falaram: você quer ajuda? Você quer onde você está indo? Onde, sabe, assim, Te ajuda. Mas você percebe que esse status que você citou aqui hoje vem depois de muito sofrimento. Sim. De guerras, de bomba, para criar uma sociedade mais inclusiva, mais
diversa, né? Exato. Agora, por justa. exemplo, agora em, Mais justa, mais agora, justa. em Belgrado eu fui sacaneado por um taxista. Opa! Essa história, né? Porque foi assim, eu já expliquei aqui, Eu né? ia Eu fui citar a com- cidade aqui porque quieto. Que foi Você cortado. que foi um lugar que passou por guerra já, então, mas enfim. O que aconteceu? Eu estava no meu último dia em Belgrado. Belgrado usa o dinar, né? Não usa euro. E aí, assim, eu tinha que entregar um texto, eu tinha que voltar pro hotel, entregar um texto e escapar pro aeroporto para pegar o avião. Tava tudo muito. O tempo estava tudo muito justo. E aí, eu peguei um táxi no ponto, né? Assim, que assim, eu acho que é um ponto, mas depois eu até comecei a descobrir. E aí, assim, eu tava no hotel que era um pouco afastado do centro, afastado assim, uns 15 minutos. E aí, nesse intervalo, o cara foi perguntando o que eu fazia, aí eu fui explicando, tal, no inglês, né? Claro, o meu sérvio. É impossível fazer um diálogo. Aí, quando chegou perto do hotel, eu falei, não, mas o hotel ali, ele falou assim, não, eu vou parar aqui. Ele parou assim, um quarteirão antes da porta do hotel. Ele falou, não, porque aqui é mais fácil para eu retornar. Eu já achei meio estranho, porque o hotel tinha um belo pátio na frente, né? Aí, beleza. Aí, quando eu vi o preço no taxímetro, como era o meu último dia, eu não tinha trocado mais dinheiro, eu estava só com euro. Aí eu virei para ele e falei assim, putz, eu não vou ter em dinar para te pagar. Eu posso te pagar em euro? Você me dá o troco em euro? Ele falou, não, tranquilo, tal, não sei o quê. Bom, assim, não foi tanto dinheiro, mas aí eu abri a carteira, eu tinha só uma nota de 50 euros. E o táxi, já fazendo a conversão, tinha dado 20 e poucos euros, sei lá, alguma coisa assim. Aí, quando eu dei a nota, eu estava na frente e ele do lado dele. Quando eu dei a nota para ele, ele pegou a nota, aí ele fingiu, putz, eu achei que tinha e não tenho troco. Eu falei, tá bom, então você me devolve a nota que eu vou lá no hotel trocar, porque eu já tinha feito o câmbio no hotel. Vou pedir para eles trocarem por nota de 10, enfim. Então. Ele falou, não, pode ir lá. Eu falei, não, me devolve a nota. Ele falou, não, pode ir lá. Aí, sabe, começou a ficar aquela coisa da... Já viu o desfecho. Já vi isso. E aí eu com pressa e tal, eu comecei a fazer a conta, eu falei, bom, 20 e poucos euros. Eu falei, depois eu até... Essa grana não é tanto, eu posso até colocar na conta do jornal. Sim. Não vai sair do meu bolso. Aí na hora eu falei, meu, vai que o cara tem uma faca. Exato. Eu, Você não sabe, vou né? tomar uma facada aqui em Belgrado de graça? Aí beleza, falei, tá bom, eu vou. Mas já sabia que o cara ia embora, né? Aí quando eu ainda até Tirou a malinha de mão, tirou tudo. aí até... Ia perder tudo. tudo. Aí até segurei a maçanete, sabe? O cara acelerando, eu segurando a maçanete, xingando o cara em português, porque, enfim. E aí o cara foi embora. O cara arrancou com meus 50 euros lá na mão e tal. Não sei o que. Mas... São coisas São que... coisas que acontecem, faz né? Faz parte, parte da Nem viagem. sempre, né, as experiências vão ser as melhores do mundo, Exato, mas a gente fala, assim, né, eu falo, né, nós como agente de viagem, eu me considero ainda um agente de viagem, a gente tenta sempre que o passageiro tenha aí, durante sua viagem, a melhor experiência possível. Sim. E às vezes sai fora. Então, mas acho que isso faz parte. Quando Faz você sai parte. de casa, você tem que estar com a mente aberta, né? O problema é que às vezes a pessoa... É né? isso. É isso. Sei lá, não adianta você querer ir para, sei lá, Atenas. Bom, tudo Isso. bem, eu respeito toda coisa. Mas não adianta você querer ir para Atenas e tal, e entrar numa rede americana para comer, sei lá. Mas enfim, tem gente que vai optar, tudo bem. Porque eu também, essa coisa da gastronomia é, né? Tudo. Eduardo Gerac, obrigado por ter vindo até aqui. Pô, já foi? Já acabou? O tempo voa. Não, você não... Peraí, agora eu posso uma... Pode. Você não falou sua viagem ideal aí para... A minha, vamos falar, vai. Que eu sonho. É assim, misturar Oceania, Tá. e aí eu tô falando de Austrália e Nova Zelândia, já juntar ali, com a questão da Indochina. Tá. Fazer tá. tudo numa porrada só. Tá. Ah, mas vai ter tempo para tudo isso? Não sei. Bom, se ficar 6 Não meses... sei. é. Não sei. Ficar Vamos 6 ver. meses, tá? De repente, quem sabe? Meu querido, recadinho final aqui para os nossos seguidores, para os seus seguidores, sobre turismo, experiências. Fica à vontade. Não, eu acho que é isso, gente. Acho que quando a gente sai de casa e vai atrás do destino, né? Seja no Brasil, seja no mundo, em qualquer lugar, primeiro, é legal pesquisar, tem muita informação hoje, tem muita coisa. E claro, com os especialistas, né? Com Agente de viagem. Com os agentes de Precisa ficar de viagem e bem. tal, a coisa fica até melhor, porque você vai mais Claro. cercado, né? É isso que eu falei, essa questão da mala hoje tá um problema, porque cada companhia faz uma regra e tal, e aí você pode, né, perder tempo, ou ficar, sei lá, perder dias, ou ficar irritado mesmo, né? Porque aconteceu coisas, né? Desnecessárias, né? desnecessárias Devia ser e tal. prevista antes. Né? Exatamente. Então tem várias coisas que, claro, se você tiver uma consultoria boa antes, vários dos problemas você vai Evitar. evitar.
Infelizmente, não temos uma padronização de bagagens no mundo. Sim. Deveríamos ter. Sim, isso é uma zona. Eu concordo que, assim, a gente fala isso bastante, deveríamos ter uma padronização. Você comprou uma peça, é uma peça. Você comprou 2 peças e 2 peças, os tamanhos têm que ser iguais, mas não existe. Sim, sim. Você vai comprar voos com peças de 12 quilos, peças com 15, peças de 23 e até a falecida peça de 32. Essa faleceu, Saudades eternas, mas não rola mais. Bom, sabe qual que eu faço? Eu só vou de mala de mão. Se a isso. viagem for muito longa, eu vou nas lavanderias, nos vários lugares e enfio todo na máquina. Resolve o problema, né? Sensacional. Edu, obrigado pela sua, Mas foi um prazer. pela Imagina, sua espero visita ter aqui no nosso canal. Agregou colaborado aí. muito. Então. Espero que a gente consiga jogar longe o seu episódio. Se há de alguma coisa do canal, conte conosco. Se você quiser escrever alguma matéria, liga pra gente. Não, beleza, tranquilo. Beleza? Deixa comigo. Pessoal, obrigado. Comente no episódio, compartilha com os amigos, é muito importante para nós, tá ok? Valeu, pessoal. Obrigado.